Então, hoje eu vou falar sobre refração da luz, tá? E a primeira coisa é tomar cuidado para não confundir refração com reflexão. Reflexão, a luz volta a se propagar no meio de origem, ou seja, o que ocorre nos espelhos, por exemplo. E a refração, a luz sofre mudanças do meio de incidência para o meio de refração. Ocorre quando a luz passa do ar para a água, por exemplo, ou da água para o ar, vice-versa. E essas mudanças é tanto na velocidade que a luz se propaga no meio, tá? Quanto na sua direção. E tem uma exceção na mudança da direção que eu vou mostrar aqui agora. Esse aqui é um esqueminha de um dióptro plano. O que é um dióptro plano? Um dióptro plano é todo sistema formado por dois meios homogêneos e transparentes. No caso aqui, ar e água, separados por uma superfície plana, tá? Que no caso eu estou representando por essa linha azul, ok? Essa linha verde é o raio de luz, tá? E outra coisa, essa linha preta que é a normal, ela sempre forma 90 graus com esse dióptro plano aqui. Ou seja, se essa linha azul estivesse assim, tá? Deixa eu colocar aqui mais bonitinho. Se ela estivesse inclinada assim, a normal, opa, a normal estaria formando 90 graus com ela. Ou seja, ela estaria assim. Sempre, sempre. Isso aqui pode estar virado de ponta cabeça, não importa como. A normal sempre vai formar 90 graus com esse dióptro plano, ok? Com o dióptro plano que você estiver estudando. Ok. Nesses exercícios de refração, o que eles podem pedir? Eles podem pedir para você descobrir qual que é o índice de refração do ar ou da água. Podem pedir o ângulo de incidência, o ângulo de refração, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bem aqui, ó. Esse aqui, bem mal feito, é o ângulo de incidência, porque a luz está vindo aqui do ar, incidindo no dióptro e passando para a água, tá? Esse ângulo de incidência e o ângulo de refração, ele é sempre formado com raio de luz e a reta normal, tá bom? Então, esse aqui eu vou chamar de I, que é o ângulo de incidência, e bem aqui eu vou chamar de R, que é um ângulo de refração, beleza? Toma cuidado que nos exercícios, muito provavelmente ele vai querer te dar um peguinha, que é ele te dá esse ângulo aqui, ó. Você nunca vai usar esse. Deixa eu fazer até de outra cor. Vou fazer de laranja. Ele pode te dar esse ângulo laranja aqui, ó. Você nunca vai usar esses ângulos laranjas aqui. Você sempre vai querer usar esse ângulo que forma com a luz e a reta normal, tá? Então, se ele te der esse ângulo aqui, X, ele te deu esse ângulo X, você vai pegar o complementar dele. Ou seja, se X é 30, por exemplo, o ângulo de incidência, que é o que você quer, vai ser 60. Ângulo complementar é o ângulo que falta para 90 graus, tá? Toma cuidado para não confundir com suplementar. O suplementar é o ângulo que falta para 180 graus e o complementar é o que falta para 90 graus, tá bom? Então, se eu te der esse valor aqui de x, você vai usar o suplementar, o complementar dele, tá? Seria esse i, do mesmo jeito aqui embaixo. E como você faz para achar o índice de refração de um meio? Então, o índice de refração absoluto de um meio, que é dado pela letra N, ou você também pode dizer só índice de refração, é dado pela seguinte fórmula: N, índice de refração, é igual a C, que é a velocidade da luz no vácuo,
tá? Que em metros por segundo é igual a 300 milhões de metros por segundo ao quadrado, tá? Esse é aproximado. Ou em quilômetros quadrados, 300 mil quilômetros quadrados por segundo, tá? Aproximado, tá? Esse V é a velocidade da luz no meio que você está estudando. Por exemplo, se você quer saber o índice de refração da água, o N da água é igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz na água, tá bom? E outra coisa que eu quero apontar aqui, esse pontinho que eu deixei aqui do lado da velocidade da luz é para mostrar que ela não se altera. Esse C é a velocidade da luz no vácuo, é a velocidade máxima da luz, tá bom? Então, o que vai alterar aqui, o que vai alterar seu índice de refração é a velocidade da luz no meio que você está estudando. Ou seja, quanto mais se aproxima da velocidade da luz no vácuo, essa velocidade aqui, menor é o índice de refração dela, tá? E quanto mais ela se afasta da velocidade da luz do vácuo, maior o índice de refração, tá? O índice de refração e a velocidade da luz no meio que você está estudando, elas são inversamente proporcionais, tá? Quando eu até coloquei de mesma cor. Quando esse V se aproxima da velocidade máxima, esse N diminui. Quando esse V se afasta da velocidade máxima da luz, esse N aumenta, tá bom? Outra coisa, eu não acabei de falar que essa aqui é a velocidade da luz no vácuo e ela é a velocidade máxima que a luz pode atingir. Logo, se você tá pegando, você quer saber o índice de refração do vácuo, tá? Então o N do vácuo é igual a velocidade da luz máxima, que é a do vácuo, sobre a velocidade da luz nesse meio. Esse meio que a gente está usando é o vácuo, então você vai pegar a velocidade da luz no vácuo. Já que você está dividindo a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no vácuo, isso aqui vai dar 1, correto? Então, esse N nunca vai ser menor do que 1. Esse N sempre vai ser maior ou igual a 1, tá bom? Porque, por exemplo, a velocidade o índice de refração da luz no ar é quase igual ao índice de refração do vácuo, tá? Alguns exercícios até considera o ar sendo 1, tá? Porque é 1,0003, 3 zeros após, tá? Da vírgula. Então é bem próximo. Isso significa o quê? Isso significa que a velocidade da luz no ar é muito próxima à velocidade da luz no vácuo, tá bom? Outra coisa, como esse n nunca vai ser menor do que 1, ele pode ser bem maior do que 1. Mas se isso aqui for tipo muito discrepantemente maior, você dá uma desconfiada. É impossível de, por exemplo, esse n aqui ser um 5 ou um 10? Não é impossível. Só é incomum. Então, se der um número muito grande aqui, esse n, você dá uma desconfiada. Porque olha aqui, eu coloquei alguns índices de refração aqui, por exemplo, do diamante, que já é muito grande, é 2,42, é bem próximo de 1, tá? Foi o que eu disse, não é impossível esse índice aqui ser 5, 10, tá? Mas dá uma desconfiada se esse número for muito grande. Se esse número for menor do que 1, provavelmente você deve estar usando, por exemplo, o exercício deu a velocidade da luz na água para você em metros por segundo. Você pode estar colocando essa velocidade da luz no vácuo em quilômetros por segundo. Aí quando você for fazer divisão, ela vai dar menor que 1, tá? Então, dá uma olhada. Se der menor que 1, vê se você está usando as mesmas unidades, tá? Metros por segundo, tá? Ou quilômetros por segundo. Tem que dividir na mesma unidade, tá? Se aqui em cima é metros por segundo ao quadrado, aqui embaixo também metros segundos ao quadrado. E se der muito grande também, você pode estar fazendo o contrário. Por exemplo, colocando a velocidade da luz em metros por segundo ao quadrado e a velocidade do meio em quilômetros por segundo ao quadrado, tá bom? Sempre dá uma desconfiadinha aqui. É próximo de 1, e foi o que eu disse. Não é impossível de dar maior, mas dá uma desconfiada. E se der menor, tá errado, tá?
Se der menor, não pode dar menor, tá? Beleza. Outra coisa, a luz é uma onda eletromagnética. E isso aqui é uma fórmula que você aprende estudando ondas, tá? Que é a velocidade da onda é igual ao lambda, que é o comprimento de onda dela, vezes a sua frequência. E outra coisa que eu coloquei aqui, esse pontinho eu tô falando que a frequência não vai mudar. Ou seja, essa velocidade do meio, o que altera nela, por exemplo, do ar para a água, a velocidade da luz do ar, depois de atravessar para a água, o que mudou nela é o comprimento de onda dela. A frequência permanece fixa, tá? A frequência da onda não muda. O que muda é o lambda dela, tá bom? Então, se você quiser até substituir esse V aqui, tá? Ficaria lambda vezes F. Agora eu quero falar um pouco sobre o índice de refração relativo. O que seria esse índice de refração relativo? No exercício, por exemplo, ele vai pedir, usando esse exemplo que eu coloquei aqui ainda como base. Ele quer o índice de refração relativo do ar em relação à água. Ou seja, N do ar, vírgula, água. Entendeu? Tipo, se você vai prestar atenção, como que você sabe qual que você põe em cima aqui na divisão? Você tem que ler bem o enunciado. Ele vai te deixar bem claro. Ele quer saber o índice de refração relativo do ar em relação à água. Então aqui seria esse N1, seria o índice de refração do ar sobre o índice de refração da água. E se no exercício estivesse pedindo o índice de refração relativo da água em relação ao ar, aí esse N1 seria o índice de refração da água sobre o ar, tá bom? Pra você saber qual que você coloca no numerador, qual você coloca no denominador, é o exercício que vai falar para vocês, tem que saber interpretar isso, tá bom? Agora vamos aqui para leis da refração. A primeira lei da refração é o raio incidente, o raio refratado e a normal no ponto de incidência estão contidos no mesmo plano. Ou seja, RI, que é o raio refratado, tá? Não, perdão, é o raio incidente, RI. O raio refratado, que é esse RR aqui, RR. E a normal, que é essa pontilhada aqui, no ponto de incidência, que é esse ponto P, estão contidos no mesmo plano. Esse plano é esse plano verde, tá bom? Isso só quer dizer que, por exemplo, eles estão contidos no mesmo plano. É literalmente o que está escrito aqui. Não tem muito como falar diferente. Eu coloquei marzinha para ajudar na compreensão, tá? E a segunda lei, que é a lei de Snell. Os senos dos ângulos de incidência e refração são diretamente proporcionais às velocidades da onda nos respectivos meios, que é dado pela fórmula N do N incidente, né, que é o índice de refração do meio incidente, vezes o seno incidente, é igual a um índice de refração do meio que refratou a luz, vezes o seno do ângulo de refração, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo nenhuma coisa aqui. E deixa eu só explicar essa fórmula, tá? Esse seno de I é o seno desse ângulo incidente, tá? Lembrando, raio de luz e normal, tá? E você vai pegar o índice de refração de onde está incidindo a luz, ou seja, esse ângulo I está sendo aqui no ar, ou seja, esse N aqui que você vai pegar vai ser do ar. Esse R é esse ângulo aqui, tá, de refração, e esse NR vai ser o da água, tá bom? Eu esqueci de falar do que eu falei aqui, ó, que nem sempre ela vai sofrer uma mudança de direção, que no caso é se esse raio de luz fosse
fosse 0 graus com a normal, ou seja, eles são colineares. É como se o raio tivesse vindo nessa direção, ok? Ele forma 0 graus com a normal aqui, não concorda comigo? E o seno de zero é zero. Logo, por exemplo, o enxerração do ar, tá? Seria aproximadamente 1,0003 vezes o seno de i. I não é zero, então aqui seria zero. Então, o n vezes zero, isso aqui é zero. Então, esse lado da igualdade vai ser zero, beleza? Logo, não importa esse n. Isso aqui pode ser água, pode ser diamante, gelo, o que for. Não importa esse n. Esse seno de r, essa angulação aqui, vai ter que ser zero. Entende? Porque se aqui fosse água, por exemplo, esse nr seria 1,33 vezes o seno r. Para dar zero nessa igualdade, esse seno de r teria que ser zero, tá? E como a gente está trabalhando aqui com o primeiro quadrante, tá? Tipo 90 graus, então para esse seno de r ser zero, esse ângulo r tem que ser zero, certo? Então aqui, nessa exceção, que é quando o raio forma 0 graus com a normal, a luz não vai ter mudança de direção, ela apenas vai mudar a sua velocidade, tá? A velocidade continua mudando aqui, beleza? Deixa eu só apagar aqui. E eu quero mostrar outra coisa aqui na fórmula. Isso aqui não é uma igualdade. Então, se esse NI é maior, deixa eu só deixar mais fino aqui a reta. Se esse NI é maior que esse NR, você concorda comigo que o seno I vai ter que ser menor, já que isso aqui é uma igualdade? Porque se isso aqui é maior, para esse lado e isso aqui é menor, por exemplo, se esse NI é 2x e esse NR é x, para isso aqui manter uma igualdade, esse seno I tem que ser menor e esse seno R tem que ser maior. E a mesma coisa, se esse NI for menor e esse aqui maior, o seno R vai ter que ser menor e esse seno I tem que ser maior para essa igualdade se manter. E outra coisa, foi o que eu disse, como a gente está trabalhando no primeiro quadrante, se o seno é maior, o ângulo é maior. Se o seno é menor, o ângulo é menor. Isso você consegue olhar no círculo trigonométrico, se você for olhar o primeiro quadrante, trabalhar só com o primeiro quadrante. Quanto mais você aumenta a angulação ali, maior é o seno, que vai até 90, que é o seno máximo, que é 1. Beleza? Deixa eu apagar aqui. E vamos aqui. Comportamento do raio refratado. Então, do meio menos para o mais refringente, ou seja, o ar é menos refringente que a água. O que significa ser menos refringente? É que o índice de refração é menor, tá? Então o índice de refração do ar é menor que o índice de refração da água, certo? Então o raio de luz está vindo do menos, que é o ar, e passando para o mais refringente. Qual que é o comportamento do raio refratado aqui? Ele se aproxima da reta normal, tá certo? E é a mesma coisa. Aqui eu deixei bem claro, tá? Dá pra ver bem que esse ângulo aqui é maior e esse aqui é menor. Então aqui se aproxima da reta normal. Mas em prova, tá? Não faz no olho, tá? É só você tacar na fórmula que a própria fórmula te mostra isso. Beleza? Porque foi o que eu disse. Se o índice de refração do ar é menor, isso quer dizer que o seno dele tem que ser maior. Logo, esse seno de refração tem que ser menor, ou seja, ele vai se aproximar da reta normal, beleza? E aqui é o inverso, é como se estivesse vindo da água para o ar, ou seja, do meio mais para o meio menos refringente. Ele afasta da reta normal, beleza? Então vamos continuar aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre reflexão total. Para ocorrer a reflexão total, tem que atender duas exigências. Primeira exigência: a luz deve vir do meio mais refringente para o menos refringente. Isso aqui é muito importante, tá?
Segundo, o ângulo de incidência deve ser maior ou igual ao ângulo limite. Ou seja, um ângulo de incidência, eu coloquei como sendo I, tem que ser maior ou igual ao ângulo L, que é o ângulo limite. Reflexão total. No dia a dia, na fibra óptica, tá? Fibra óptica ocorre a reflexão total. E como você faz para você saber esse ângulo limite? Esse ângulo limite você consegue descobrir pela fórmula. Seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Beleza? E eu peguei um exemplo aqui para deixar mais claro. Esse aqui é um diamante, tá? Bonitinho que eu desenhei. E, por exemplo, eu não falei que para a primeira condição para ocorrer a reflexão total, a luz deve vir do meio mais refringente para o menos refringente. Aqui fora, deixa eu só apagar aqui. Aqui do lado de fora é como se fosse o ar, por exemplo, tá? Então, qualquer ângulo que ele bater aqui nesse diamante, a luz vai conseguir entrar, porque para haver reflexão total, deve vir do mais para o menos. E o índice de refração do ar é 1,0003 e o do diamante é 2,42, tá bom? Então a luz entra por todos os lados aqui do diamante, tá? Então beleza, vamos pegar um raio aqui em específico só para eu explicar melhor. Então aqui tem a reta normal, tá? Não vou nem fazer muito grande não. Eu tinha acabado de explicar que quando o raio vem do menos refringente para o mais refringente, o raio refratado acaba se aproximando da normal, e quando eu vou desenhar o raio no diamante eu acabo fazendo errado. Então, em vez do raio ter ido para a esquerda, ele teria que ir para a direita para se aproximar da normal, tá? Desconsidere o desenho ali, mas depois que eu vou falar tá certo. E ocorre a refração aqui dentro do diamante. Ok. Agora você concorda comigo que depois que essa luz entrou aqui, ela vai tentar bater em alguma parte do diamante e tentar sair. Concorda comigo? Só que agora está atendendo essa primeira exigência. A luz deve vir do meio mais refringente, ou seja, está dentro do diamante, ela tá vindo do diamante para o menos refringente. Ela está tentando voltar para fora, que é para o ar, que é o menos refringente, certo? Então atendeu a primeira exigência? Atendeu, beleza. Então pode haver reflexão total, não quer dizer que vai haver. Beleza? Aí vamos para a segunda exigência. O ângulo de incidência deve ser maior ou igual ao ângulo limite. Ou seja, a gente vai pegar, deixa eu só apagar aqui para não ficar sujo o desenho. Vamos pegar aqui. Então, seno de L é igual ao índice de refração menor, que no nosso exemplo aqui está sendo ar, então 1,0003 sobre o índice de refração maior, que é o do diamante. Então, 2,43, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 2,42. Você concorda comigo que esse seno limite vai dar um seno muito pequeno? Vai dar aí aproximadamente um 0,3 por aí? Concorda? E lembra que eu falei que quanto menor o seno, menor o ângulo? Então esse L, mesmo a gente não sabendo qual que é o L, o valor de L, a gente sabe que ele é muito pequeno, certo? E para ocorrer a reflexão total, esse ângulo de incidência tem que ser maior que esse ângulo L. Ou seja, deixa eu só fazer aqui, fica mais fácil de explicar. Por exemplo, esse ângulo L deu aproximadamente bem aqui assim, certo? Digamos que deu aqui, esse ângulo aqui é um ângulo L.
Deixa eu colocar aqui. Ângulo L. Então aqui, essa angulação aqui é um ângulo L, por exemplo, fora de escala, tá bom? Para ocorrer reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo L. E você concorda comigo que tem maior ou igual, tá? Você concorda comigo que esse ângulo I, se ele for qualquer um de todos esses, tá? Vai ocorrer reflexão total? Então, isso aqui é um dos motivos para o diamante ser uma pedra tão valiosa, uma pedra tão cobiçada. Por quê? Porque ela brilha muito. Porque os raios de luz conseguem entrar facilmente nela. Qualquer raio de luz que bater no diamante vai conseguir entrar. Mas nem todo raio que bater, ele vai conseguir sair. Você consegue entender isso? Ele vai bater aqui, provavelmente ele não vai conseguir sair, porque esse ângulo limite é muito pequeno, então esse ângulo de incidência, a chance dele ser maior ou igual a esse ângulo limite é muito grande. Então ele vai bater aqui e reflexão total. Vai bater aqui, provavelmente reflexão total. Bater aqui, reflexão total. Bater aqui, reflexão total. Então a luz fica meio que dançando aqui dentro, tentando sair. Por isso que o diamante brilha tanto, tá? Então é isso. E na fibra ótica também acontece isso, tá? Então vamos aqui para a última parte da explicação, que eu coloquei aqui como sendo de óptimo plano, tá? Mas é porque eu realmente esqueci como que eu posso chamar isso aqui. Então, por exemplo, no exercício ele tem uma pedra, tá? Uma pedra. Ah, deixa eu até deixar melhor isso aqui. Essa aqui é a pedra real. Saindo desta pedra um raio de luz e atingindo o olho de um observador. Ou seja, esse observador está conseguindo enxergar essa pedra, tá? Mas para o observador, essa pedra está, por exemplo, 30 centímetros abaixo da água, certo? Mas isso não é verdade, por causa da refração. Ela está mais abaixo. E como você faz para descobrir essa distância? Caso algum exercício pergunte qual que é essa distância da pedra, você vai pegar o n do observador, ou seja, o índice de refração que o observador está, no caso aqui é o ar, tá? E sobre o n do objeto. O objeto nesse exemplo aqui é essa pedrinha e ele está na água. Então, o índice de refração do ar sobre o índice de refração da água é igual à distância aparente, que aparenta tá a pedra, tá? Eu deixei esse espaço em branco na pedra porque é como se fosse o que ele tá vendo, mas não é o real. Então esse Pzinho é a distância aparente sobre a distância real da pedra, que é esse P. Então, com essa formulazinha aqui, você chega na sua resposta. Então, no mais, eu acho que é isso. Muito obrigado por assistir.